Depois de muito tempo que vocês estavam me cobrando, finalmente resolvi fazer uma tier list nova no canal. E realmente o meta mudou muito desde a minha última tier list, então acho que vai ser interessante mostrar pra vocês como ele ficou. E hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês a nossa nova tier list da nova temporada. E olá galera do canal, quem fala é o Sr. Caos e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Desta vez, galerinha, vídeo novo de tier list no canal depois de tanto me pedirem. Então tá aí galera, tá aí a tier list aqui. E algumas coisas interessantes que eu quero ranquear com vocês aqui no vídeo, fora algumas outras que eu já ranqueei. Porque eu já gravei esse vídeo aqui e eu perdi meia hora de gravação. Simplesmente isso, mano. Porque meu áudio estava meio bugado. Eu não estou suportando mais. Mas como eu gosto de gravar com qualidade pra vocês, vai deixando seu like, se inscreve no canal que a gente vai ranquear de novo aqui, não tem problema. Mas é isso, deixa o like então, vamos começar essa tier list. Queria avisar que eu já fiz umas mudanças aqui, né, pra não ficar tão recheado de personagens que não deveriam estar na SS, né. Eu rebaixei eles aqui pra S, alguns da S eu rebaixei pra A e assim por diante, assim vai ficar uma tier list mais entendível, realmente os personagens que realmente são metas. Então eu realmente quis fazer isso para deixar mais fácil de entender. Para você que é novo aí no jogo, da tier aqui mais alta, né, até a tier S pelo menos, são os personagens que mais dão para usar no jogo, né, que são mais legais para você estar usando. Depois disso é meme e não adianta muito você estar usando. É basicamente isso. Alguns personagens reajustados eu já tinha ranqueado antes, né, por isso que eles já estão aqui num lugar. Por exemplo, o Ace eu já tinha ranqueado ele, já tinha ranqueado o Corazon. Eu botei eles nessa posição. Eles estariam na topo da S aqui, mas como eu fiz esse novo sistema de rebaixar alguns personagens para as tiers mais abaixo aqui, e assim por diante, eles acabaram que ficaram aqui no meio da tier S. Não que isso seja fraco, a tier S é bem forte até. Com exceção de alguns que eu já ranqueei, tipo o Caribou aqui, eu já ranqueei, deixei aqui muito para baixo. Ele e o Van Decker são personagens irrelevantes no meta, né? Apesar de terem as suas traits, suas peculiaridades não foram o suficiente para você estar tratando eles com seriedade, são só memes mesmo. Outros que eu ranquei já, né, foi o Sabo aqui, que eu quis deixar na posição que estaria aqui na topo S, mas como eu rebaixei um pouco as coisas aqui, tá no meio. O Sr. Pink não vi em nenhum lugar, né, então eu não posso dizer com certeza onde ele vai estar, mas com certeza não vai estar aqui na topo S nem no baixo SS. Nekomamushi e no Arashi é a mesma coisa, eles subiram tanto, foram buffados, né, junto ao Ace, mas não mudaram muita coisa desde que foram mudados, tá ligado? Ainda mais que pouca gente vem usando eles. Mudanças que eu fiz em comparação com a nossa tier list passada é subir o Brook, né, subir o Brook aqui para SS, né, a gente vai subir ele aqui à frente do Shanks, ou até mais na verdade, né, acho que pode ficar aqui na frente do Akai, na frente do King na verdade, atrás do Roger, acho que tá ótimo. Uma coisa que eu tava devendo pra galera, né, a galera tava cobrando na última tier list de colocar o Brook na SSS, então tá aí feito o Brook na SSS, porque realmente eu acho ele um personagem bem legal e bem forte aqui. No meta atualmente, vira 30% do inimigo quando cai, congela ele e é muito tanque. Só uma questão aqui é ser relevado o Queen e do King, né, que são dois personagens novos que batem muito em Defender, então tem que relevar isso. Outras coisas que eu queria fazer foi descer o Perospero, já que ele não é tão forte quanto era antigamente nas outras tiers, então eu acabei descendo ele, né, ele tava aqui na SSS, desci ele pra SS porque já não é tão forte quanto era antigamente. Eu coloquei a Uta aqui por enquanto, né, já que ela foi muito forte quando saiu, mas depois foi lançado vários personagens muito mais absurdos que lidavam tranquilamente com ela, então eu acabei descendo um pouco, embora talvez ela mereça aqui tá na frente até da sua versão V2, né, acho que é aqui. Bom, vamos deixar aqui por enquanto, né? Não é uma lei aqui, tá na frente, mas eu vou deixar aqui por enquanto porque ela é bem legal, né? Em questão desse efeito aqui e de tancar um pouquinho, é bem bacana. Descer aqui em comparação com a última tier, a Brulé também já não tá tão relevante, se não mais irrelevante que o Kid Onigashima atualmente. O Roddy Jones eu subi aqui pro meio da SS, tá bem bacana o Roddy Jones. Não dá para desconsiderar a força dele, já que ele dá bastante dano em Akumados e também tem uma boa resistência quando tá puxando bandeira, né? Então isso é bem legal nele. Já aqui pra baixo não tem muito o que dizer. E bom, vamos já ranquear aqui os personagens que eu acho interessante mostrar pra vocês. Primeiro o Sasaki, né, uma lojinha que chegou. Então onde a gente pode colocar o Sasaki? O Sasaki eu não vi muito potencial nele, na verdade eu vi zero potencial. Já que o personagem pra mim não foi tão legal, foi praticamente um meme que saiu no meio do mês. E eu acho que ele vai continuar assim, ele não é tão forte. E pra mim, mano, ele fica aqui na tier S atrás aqui, acho que dá pra botar ele na frente do Luftaro. Mas isso é mais que isso é exagero, né? Personagens bem legais aqui, tipo Shiryu, a Koala, alguns personagens lojinhas que são muito mais legais que ele. E ele acabou sendo assim, né? Sendo lançado com umas traits mais ou menos, trait genérica,
que não importou tanto. Já o que importa aqui é o Garp. Isso sim importa. O Garp é um personagem bem forte, né? Foi buffado e ele ficou bem legal, né? Qualquer capitão dá vida pra ele basicamente. Basta você ter um set bem forte ali. Você ganha vida quando um capitão te bate, incluindo o Gear 5. Não é a exceção do Garp. E eu vou colocar ele aqui na frente do Jinbe. Eu acho que ele tá bem legal. Deram uma upada bem legal no velho. Bom, outro personagem aqui é o Katakuri, né? O Katakuri, vocês querem saber onde vai ficar o novo counter do Luffy X, né, do Luffy Gear 5. E minha opinião sobre ele é assim, ele é um personagem bem forte contra Luffy X, só que você tem que tomar cuidado onde você vai lutar, né, já que ele foi buffado, é legal, né, foi buffado, mas ele tá bem forte contra o Luffy X. Contra alguns outros personagens aqui, ele acaba sofrendo bastante, né, então eu vou deixar ele aqui na topo SS, porque ele tá dando altos danos ali nos personagens, principalmente no Luffy X, e isso ajuda bastante aí a controlar esse carinha coringado aqui. Bom galera, antes de continuar o vídeo, só queria saber se você queria assistir séries, filmes e animes, mas não tem nenhum lugar pra ver. Eu posso dizer que eu tenho a solução pra você. É o quê? A UniTV é um aplicativo para celulares, TV Box, Smart TVs e muito mais. Ela é incrível, sabe por quê? Bom galera, porque lá você encontra de tudo que eu já falei e ainda mais. Contando também com canais e milhares de conteúdos diversos e como eu disse, você acha de tudo, incluindo animes como o nosso querido One Piece. Sim galera, eu tô acompanhando por lá e a qualidade é simplesmente incrível, sem travamentos e sempre atualizado, e o melhor, sem anúncios pra te incomodar, isso é muito bom. Aí você deve estar se perguntando, como eu faço pra baixar? Basta clicar no primeiro link na descrição e nos comentários, que você vai pra página de download e já pode estar baixando. Na minha opinião, você não vai se arrepender, viu? Enfim, bora continuar o vídeo. Bom, Sun de novo, o Sun de novo, onde a gente pode pôr o Sun de novo? Eu acho que ele não é tão legal assim quanto o King e o Queen. Se eu fosse escolher entre o Sanji e o King e o Queen, eu escolheria o King e o Queen, já que esse Sanji poderia tranquilamente ser lançado junto com outro Bolt Festival que não ia fazer muita diferença. Embora o personagem ainda é bem legal. Então eu vou colocar ele aqui no topo aqui, né, SS por enquanto, porque ele é bem legal, ele dá uns danos bem legais e tal, né, pelo menos ele é mais forte que alguns outros personagens aqui, ele é mais meta, né, não que seja mais forte, mas sim mais meta que alguns personagens atrás. Então tá legal aqui onde o Sanji tá. Kid Lao, eu sei que vocês querem que eu ranqueie aqui o Luffy X, mas vamos primeiro pro Kid Lao aqui. E pra mim, na minha opinião, o Kid Lao fica aqui top 2 do jogo pra mim. Top 2, só saindo, né, atrás do Luffy X, que não tem o que falar, né. Mesmo com Queen e King no meta, pra mim o Luffy Gear 5 ainda fica na tier top 1. Eles não vão ser o suficiente pra rebaixar, né, precisa lançar mais uns personagens aqui parecidos com ele para ele ter alguma dificuldade nas partidas. Por enquanto a gente tá vendo um Queen e um King nas partidas e vai indo assim, né? Então ainda para mim o Luffy Gear 5 dá um pau em todo mundo, só para Queen e King mesmo. E o Law e Kid também é bem forte. Você tem a skill do Kid, né, que dá bastante dano em Luffy X, mas também você tem skill do Lau que corta a vida de qualquer um. Fora que o Kid carrega bem rápido o porradão dele, né? Ele basta dar uns combos básicos ali que já vai carregar e você já vai bater e tirar altos danos do inimigo, já que ignora a defesa, se eu não me engano, ignora a defesa ou redução de dano. Então é algo bem danoso para quem é certa e bem perigoso, já que é uma skill imune. Então eu acho que ele fica na frente da Big Mom, Nigashima e do Zoro. Temos Queen, nosso primeiro Bond Festival, que é o que vocês querem ver. Pro Queen a gente pode colocar onde? Onde a gente pode colocar o Queen aqui? Nessa situação, eu acho que eu ficaria entre Roger, Z ou até mesmo Kaido, mas acho que não é pra tanto assim, né? Eu vou botar aqui ele na frente, aqui atrás do Brook, na frente do Brook. Eu vou deixar atrás do Brook aqui, acho que tá ótimo aqui pra ele. Eu não vou cometer esse erro de já deixar na SS, né? É um personagem novo que tá aparecendo bem forte, bem promissor. E eu vou deixar ele direto na SS dessa vez. Não vou fazer o mesmo que o Brook, né, na tier list passada. Então, Queen pra mim é bem legal. Lida bem contra o Luffy Gear 5 e contra qualquer personagem. Quando leva que o knockback fica invisível, arranca a bandeira com gente em cima. Então é um Bond Festival bem acima da média, na minha opinião. Assim como o King foi. E a estrela do vídeo, que vocês querem saber, mano. Vocês querem saber do King. Onde o King vai. Onde que esse personagem que é bem promissor vai se encaixar aqui na tier list. Na minha opinião, o King ou pode ficar à frente do Luffy X, né? Ou também pode ficar atrás dele. Eu vou deixar atrás aqui, né, para não tirando mais super conclusões precipitadas, né? Mas ele tá bem forte aqui, mano. É o Bond Festival mais poderoso atualmente. Opa, deixei aqui. Opa, coloquei errado aqui.
Então tá entre o top 10, sendo um Monte Festival, né? Top 10 do jogo no geral, é algo bem relevante, né? Se você tá com essa banca que tá no top 10. Então acho que é isso, né? Fizemos uma tier list rápida. Eu explicaria mais as coisas se eu não tivesse perdido uma gravação que eu fiz, né? Eu gravei a tier list, gravei falando, ranqueando novos personagens, né? Tipo Neptune, alguns outros personagens que eu falei um pouco, né? Tipo, por exemplo, o Sabo já perdeu um pouco de relevância por conta do efeito status. Tem muito personagem que tira efeito status dele, tipo Luffy tira, Gimon tira, o Zoro tira, o Kaido tira efeito status, King agora, se não tô enganado, o outro King. Muito personagem tira efeito status e isso prejudica o Sabo, então eu desci ele um pouquinho. Então, no geral, ficou assim a nossa tier list. O resto você irreleva, já que eles nem aparecem no meta. Eles só estão aqui mesmo para você que é iniciante saber onde eles estão aqui atualmente. Então eu tô mostrando a tier list para vocês aí. Muito obrigado você que assistiu até o final, né? Viu eu ranquear tudo. Esse foi um vídeo bem mais rápido, né? Acho que é a tier list mais rápida que a gente já fez no canal. Então se você gostou dela, deixa o seu like e se inscreve no canal. Se tiver muitos likes, eu faço mais tier list nesse estilo, mais rápida, mais explicativa e mais simples para vocês. E também vou dizer que eu não sou o dono da verdade, então tudo que tá aqui, posso estar errado, posso estar cometendo erros aqui, mas é com base no que eu acho, não no que você acha ou no que outra pessoa acha. No que eu vendo ali o jogo, jogando o jogo, vendo ranqueada, vendo alguns personagens, jogando com alguns personagens novos, eu tirei essas conclusões. Então pode estar comentando sua tier list, seu top 10, comentar o que eu posso melhorar nela, né, subir quem, deixa aí nos comentários que eu vou responder todos. Mas é isso, muito obrigado e até a próxima, falou!